Podemos? Legal. O tema do painel, consolidação da informação em rede. Case de sucesso DASA. DASA, para quem não conhece, é a maior rede de saúde integrada do Brasil. Faz parte da vida de mais de 20 milhões de pessoas por ano, com alta tecnologia, experiência intuitiva e atitude à frente do tempo. Com mais de 40 mil colaboradores e 150 mil médicos parceiros, existe para ser a saúde que as pessoas desejam e que o mundo precisa, estando presente em cada etapa de cuidado. Ao todo, conta com 15 hospitais de referência e mais de 59 marcas de medicina diagnóstica e hospitais, distribuídas em mais de 900 unidades no Brasil. E para representar a DASA, nós temos duas profissionais de alto gabarito. A primeira delas é a Ana Miculenas, gerente executiva de qualidade e segurança da operação de hospitais da DASA, formada em enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo, pós-graduação em epidemiologia e infectologia hospitalar pela Universidade Federal de São Paulo e especialista em epidemiologia e gestão assistencial pela Fundação Getúlio Vargas. Assim como Marcela Guminheiro, que é supervisora da qualidade corporativa da operação de hospitais da DASA, formada em enfermagem pela Universidade de São Paulo, especializações em enfermagem clínica e cirúrgica pela Unifesp, em terapia intensiva pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Sírio-Libanês e em gestão de saúde pelo SENAC. Sejam muito bem-vindas, uma salva de palmas. Obrigada. Boa tarde, eu acho que eu vou falar aqui embaixo para não ficar tão grandona. Obrigada. Deixa eu ver. Antes de mais nada, queria agradecer a Ana, o Nilo. Brinquei e falei assim, eu vim aqui por causa de vocês hoje. Eu acho que mais do que falar sobre o que a gente faz, é dia de festa, né, de comemorar. Hoje eu vou falar em nome da Rede DASA de hospitais. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com o Interact desde 2008, né, no Hospital 9 de Julho, que eu fiquei lá por 17 anos, então eu já conheço um pouco, né, desse caminho de desenvolvimento aí junto com eles, tive a experiência de ser usuária e atualmente a gente vem num movimento um pouco mais tímido até que da Rede Santa Catarina de usar o Interact para fazer uma gestão integrada nos nossos hospitais. Então, vou começar aqui, como já foi anunciado, nós somos uma rede de hospitais com 15 unidades, que estão em 5 regiões do Brasil. A gente tem aproximadamente 3 mil leitos e mais ou menos 20 mil médicos, e no total hoje, contando toda a DASA, né, ecossistema, a gente tem aproximadamente 50 mil colaboradores. Então, a DASA hoje é uma empresa, é um ecossistema de saúde, né, um sistema integrado de saúde que consta com uma rede de diagnósticos laboratoriais e de imagem, com uma rede integrada de cuidado domiciliar e a operação hospitais, que é o que eu vou contar para vocês hoje. Mas na nossa rede de cuidados integrados também a gente tem o Interact, que é uma rede menor, então ela ainda não está integrada aqui com os nossos hospitais. Então, a partir disso, a gente tem uma aspiração de sermos reconhecidos como uma rede de saúde integrada mais eficiente e segura do Brasil até 2025, isso tem um planejamento estratégico grande dentro da companhia que vem sendo executado ano a ano. E, para que tudo aconteça, entendemos que a gente tem que ter um modelo médico-assistencial desenhado, efetivo, que garanta um processo assistencial baseado em segurança, centralidade do paciente e efetividade, e a gente tem como um dos principais pilares aqui a governança e os indicadores. E hoje é o que mais se desenvolve na gestão corporativa da DASA, é a gestão de dados, né? Hoje a gente tem uma frente
enorme de gestão de dados, por conta, hospitais são 15, mas laboratórios são 32 marcas. E a cada ano há incorporação de unidades. Então, é muito difícil você conseguir acompanhar, né, o desempenho de cada unidade e equalizar as diferenças se a gente não tem conhecimento dos processos que acontecem e, sobretudo, dos gaps que a gente tem em cada unidade de negócio. Então, eu acho que a solução, né, do Interact vem ao encontro desse pilar aqui. E aí, só para falar um pouquinho em relação ao Interact, então, a área corporativa da DAS Hospitais, ela foi criada em 2019. Até então, existia acho que a partir de 2015, quando a família Bueno sai ali da Amil, ela vende a Amil, ela cria uma holding de 7 hospitais, que chamava Antiga Rede Ímpar. E essa rede ela perdurou uns 3 anos sem ter uma gestão corporativa. Em 2019, eles criam uma gestão corporativa assistencial, e que tinham 6 hospitais e um estava em construção. Então, a gente, como nós já tínhamos uma experiência lá no 9 de julho, de longa data, a Marcela está comigo aí também, dos meus 17 de 9, metade desses anos, a gente precisava começar o trabalho, né? Precisava criar uma área corporativa de qualidade e segurança. A gente pensou, vamos começar como? Vamos começar criando uma estrutura mínima de indicadores, e a gente se valeu, na ocasião, do Interact do 9 de julho. Por isso que eu agradeço muito a parceria de vocês, que ali no laboratório que a gente teve para criar, que não está completa toda a nossa estrutura de gestão corporativa, vocês apoiaram, né, assim, a gente nem tem palavras para agradecer, e a gente foi fazendo os testes, foi criando os rituais de gestão através dos indicadores, que alguns eram capturados direto, com preenchimento lá. A Marcela é super expert, vai explicar o processo para vocês, e alguns a gente inseria manualmente, porque nesses hospitais, na metade dos C3 hospitais, nós já tínhamos o sistema Interact, por sorte, não porque tinha sido escolhida a implantação. Então, era metade uma outra solução e metade Interact. Aí veio a pandemia, então nós já tínhamos a intenção, né, de virar essas unidades que não tinham para Interact, só que aí a pandemia nos atropelou. A gente praticamente, para coordenar todo o processo de atendimento do Covid, nessas unidades a gente estacionou, porque pensa que a área tinha acabado de nascer, e aí, de repente, a gente pega uma pandemia no meio do caminho. Mas, ainda assim, em 2020, a gente conseguiu implantar o Interact nessas unidades que não tinham. E, em 2021, a gente conseguiu aprovar um orçamento para implantação em mais uma outra unidade que tinha sido recém-adquirida. Então, hoje, dos nossos 15 hospitais, a gente tem 8 hospitais com o sistema Interact implantado. E o restante, obviamente, não. Por quê? Porque existe um plano orçamentário que está distribuído nos anos, e a gente tem a intenção de completar a implantação agora no segundo semestre de 2023. Então, quando o Interact fizer mais um ano aí de vida, a gente vem contar como é que foi o processo de implantação, espero eu, em todas as nossas unidades. E, como a colega comentou, né, da Rede Santa Catarina, a incorporação dos novos hospitais, sobretudo nesse último ano, no ano de 2022, foi muito difícil, porque a gente integra hospitais das diversas formas, né? Então, são culturas diferentes, são estruturas físicas diferentes, hospitais que nunca tiveram uma área de qualidade e segurança. Então, assim, é um universo ali para você. Dentro do próprio hospital, a gente já tem uma diversidade de áreas ali, em termos de cultura de segurança e engajamento no processo de gestão. Imagina em 15 unidades muito diferentes.
Então, eu acho que é o principal desafio, né, é a dificuldade de padronizar a coleta de dados e a necessidade da gestão centralizada, porque senão a gente não consegue ter eficiência, a gente não consegue conduzir. Teve alguém que perguntou, né, para o Santa Catarina, como é que você faz gestão de planos de ação pela mesma causa raiz? Se a gente não tiver gestão centralizada, a gente não consegue fazer isso. Hoje, felizmente, eu brinco que a gente faz um crochê lá, né? Então, a gente usa metade da gestão com a facilidade do Interact e metade a gente faz ali. Alguém também comentou, né? Acho que foi você, falou, comecei com as planilhas de Excel, então a gente, né, hoje a gente ainda tem, no passado não tinha o Drive, né? Hoje ainda a gente tem esse recurso que põe a planilha ficava andando no e-mail de um lado para o outro, então metade então eu diria que é como fala, uma consolidação de dados híbrida, metade no Interact, metade aí através das famosas planilhas de Excel. E tudo isso porque a gente faz, eu trouxe só um exemplo aqui de um dado que a gente gerencia para todos os hospitais, que é, por exemplo, a quantidade de notificações a cada 100 saídas. A gente tem uma meta, né? Então a gente acompanha os indicadores de evento adverso, se eles, por tipo de dano, se eles estão aumentando ou diminuindo, mas a gente tem como indicador de equilíbrio o aumento das notificações e, sobretudo, das circunstâncias de risco, dos incidentes sem dano. Então, pense que para a gente levar um resultado desse para a alta administração, a gente tem um trabalho gigante em metade, né, desse grupo de hospitais. É complicado, mas através, aí agora eu vou convidar a Marcela, mas através da implantação do BI, né, do Analytics, aí do Interact, metade desse trabalho ele é praticamente automático e a gente tem uma semana ali do mês que são feitas reuniões recorrentes de resultados e a gente consegue rapidamente produzir os números para as discussões nessas reuniões, tá? Então ela vai contar um pouquinho como foi esse processo e aí no fim a gente faz considerações, mas eu queria também, antes de terminar, falar que a gente trabalhou com uma solução concorrente antes, que é absolutamente... Ela não é... Não vou dizer aqui que ela era ruim, mas eu acho que o que disseram sobre o apoio técnico, né, do pós-venda, ou a capacidade que a gente tem de construir um formulário, de mudar um campo de lugar, né, isso aí é realmente uma coisa que não tem preço, tanto no dia a dia de trabalho, como no impacto do custo da ferramenta, porque quando você tem um sistema que ele é muito engessado, tudo você tem que pedir um processo de melhoria e que, normalmente, em sistemas, nunca é baratinho, né? Ainda mais hoje em dia aí, com a questão do dólar. Então, eu acho que isso é um ponto bem importante aí que eu gostaria de considerar. Alô? Estão ouvindo? Sim. Então, aqui, começando pelos indicadores, como a Ana falou, a gente começou lá na base... Uma coisa que eu queria perguntar antes de falar. No Santa Catarina é uma instância só? É uma base com todos os hospitais juntos? Então, aqui não é. Aqui é mais complicado. Então, como a rede ímpar lá, a ex-rede ímpar, já nasceu separada, então a gente não conseguiu fazer uma instância única, que seria mais fácil de centralizar as informações. Então, hoje a gente não tem todas as informações centralizadas. A gente tem que ir buscando para a gente conseguir centralizar. Então, no 9 de julho, a gente fez uma estrutura igual a essa aqui. Na base do 9 de julho, a gente fez uma para cada hospital. E aí a gente deu acesso para os hospitais alimentarem para a gente conseguir centralizar. E aí a gente fez... Aí, quando migrou para a nuvem... Acho que eu não sei se já... Quando migrou... Oi? Desculpa. Quando migrou para a nuvem, aí a gente criou a base corporativa. Então, a gente tem 7 instâncias diferentes com a base corporativa, e aí, através de configurações e de integrações, a gente conseguiu centralizar os resultados dos indicadores na nossa base corporativa. Então, o pessoal alimenta lá na base local e a gente recebe na base corporativa, tá? Então, é um pouco diferente aí do Santa Catarina. E aí, a gente conseguiu a comunicação da base local para a base corporativa, e em termos de configuração, a gente conseguiu o contrário. Então, se eu coloco a ficha técnica no indicador de um dos hospitais, ela migra
para a base local. Eu não preciso ficar entrando da base de cada hospital para poder mexer na ficha técnica e nem na configuração dos indicadores. Eu consigo configurar tudo na minha base corporativa. Então, isso foi uma das coisas que melhorou aí. Esse é o nosso Analytics, então, a mesma coisa. A gente teve que montar isso aqui buscando as informações de cada base. A gente tentou padronizar as fichas de notificação. Então, algumas fichas a gente falou, essas daqui tem que ser, os formulários, né? Esses daqui tem que ser obrigatório, todo mundo tem que ter, mas sempre tem as diferenças entre os hospitais. Então, aqui a gente conseguiu centralizar por hospital. Então, hoje a gente tem 8 hospitais com Interact integrado aqui, mais um hospital que tem Interact, mas não é integrado ainda, porque a gente não conseguiu trazer ele para a nuvem, tá? E aí, a gente que criou, a gente falou, a gente quer uma visão das notificações por hospital, a gente quer filtro de mês, a gente quer filtro de ano, a gente quer o filtro da classificação, e se for um evento adverso, a gente quer que tipo de evento adverso que for. Aí a gente conseguiu fazer também a pirâmide, então a gente consegue saber por hospital, quando eu filtro, aqui eu filtro os hospitais, aqui eu filtro o ano, a gente consegue saber se a base da pirâmide está maior, né? A gente sabe que a gente quer sempre a base maior, as circunstâncias de risco, as quase falhas e as não conformidades, e diminuindo conforme aumenta a gravidade do evento. Então, aqui a gente conseguiu montar isso aqui, a gente consegue fazer isso automático. Aqui também é por tipo de formulário, então a gente tem um filtro por tipo de formulário e por tipo de... e por setor. E aqui a gente vê aqui o aumento das notificações conforme a gente foi integrando os hospitais. Então, quando a gente filtra por hospital, a gente consegue ver que depois que o Interact entrou, a curva aumentando do número de notificações. E aqui a gente tem um analítico. Então, às vezes, a gente olha aqui e fala, putz, mas quais são essas notificações? Eu consigo filtrar aqui e ver quais são as notificações para eu poder buscar na base local, porque aqui eu não consigo ter acesso à notificação full, né? Que nem no Santa Catarina, que eles conseguem ver tudo. Mas aí eu tenho acesso às bases locais e eu consigo buscar lá se eu tiver alguma dúvida em relação à notificação. Aí, além disso, a gente fez um Web Documents corporativo. Então, dentro da base corporativa, a gente colocou os documentos que são corporativos e, pelo link do Web Documents, todas as unidades conseguem ter acesso, mesmo quem não tem Interact, né? Porque, como web, eles conseguem visualizar e a gente consegue disseminar aí os documentos sem precisar ficar passando também um PDF, imprimindo, essas coisas. E esse ano foi a primeira vez que a gente fez a pesquisa de cultura de segurança na base corporativa. Então, a gente criou o formulário no Survey. O Survey é um outro módulo, não sei se as pessoas conhecem, é um módulo de pesquisa. A gente criou a pesquisa dentro do Survey e aí forneceu os links para os hospitais. Eles criaram lá um atalho na área de trabalho e todo mundo respondeu na base corporativa e a gente consegue ter a resposta consolidada. Aí foi mais de 8.000 respostas. E aí agora a gente vai, de acordo com os resultados, trabalhar aí com as unidades. Quer concluir? Então, assim, acho que é um pouco mais do mesmo, né, que as pessoas falaram, mas eu acho importante ressaltar, né, a gente já teve, eu especialmente já tive contato direto com outras soluções muito parecidas, especialmente acho o Interact a que mais dá recurso e liberdade, maleabilidade para que a gente possa adequar. E hoje vocês tiveram, por exemplo, 2 casos de situações diferentes, né, que a gente pode chegar no mesmo resultado. Eu acho que não são todos os fornecedores que abrem, às vezes, essas possibilidades, né? Assim, vai uma situação de tudo ou nada, então isso eu acho interessante, sobretudo num país hoje que a gente está em crise, né? Então, será que eu implanto só em 2? Será que eu coloco uma base? Vou puxando isso, né? Cada um pode decidir aí melhor, mas eu acho assim que como o benefício, né, de ter ou tudo centralizado numa base ou utilizar aí o Analytics é a rastreabilidade dos indicadores na DASA, por ser hoje, não hoje, mas por ser uma empresa listada na Bolsa, a gente tem muito processo de auditoria interno. Então, existem conjuntos de indicadores, que são conjuntos de indicadores estratégicos que estão ligados, às vezes, à avaliação da performance da empresa como um todo.
E existe um sorteio desses indicadores para o processo de auditoria, né? Por sorte ou por azar, eu já caí nesse processo de auditoria 2 vezes. E aí, o hospital que tem o Interact, por exemplo, caiu na base evento adverso no sorteio, evento adverso com dano grave e óbito, e caíram... evento adverso com dano grave e óbito. Por sorte, a gente tinha todos os protocolos de Londres, eram tantos, a gente mandou. Só que eles fizeram uma pergunta assim, como é que você me garante que um evento moderado não poderia ser grave? Bom, eu não garanto, né? Porque eu não faço o aceite de tudo, mas eu posso te dar, a gente pode sortear aí um conjunto de eventos moderados, você pode olhar as descrições e ver se existe a possibilidade disso ou não. Para os hospitais que tinham Interact, foi, a gente entrou lá na base, eles sortearam quais eles queriam, as fichas estavam lá, e para os hospitais que não tinham, né? Então, alguns tinham, felizmente, no TASI, mas tinham muitos que tinham em papel, tinham muitos que tinham um caderno que falava lá da lesão por pressão, né? Então, muito complicado, né? Então, isso a gente vai passar por um processo grande de auditoria de dados agora, nesses próximos meses, né? Uma dessas 5 empresas que fazem auditorias aí no mundo todo, e eu acho que a questão da gente não ter um sistema integrado em todas as unidades vai aparecer fortemente, né? Porque eu acho que isso é uma coisa importante. Hoje, muita gente publica muito resultado que não tem rastreabilidade, né? Não tem validação, e às vezes a gente toma a decisão porque está se comparando com um dado que nem sabe exatamente qual é a procedência. Então, isso eu falo que assim, eu trabalho há muitos anos na área de qualidade, mas a minha formação do coração é epidemiologia hospitalar. Então, eu acho legal essa coisa de rastreabilidade do número, né? Tem que ser de verdade. Então, como eu já disse, facilidade nos processos de auditoria, diminuição do acionamento das unidades para acesso de informação. A gente aciona muito as unidades que a gente não tem Interact. Porque a todo momento tem uma pergunta que precisa ser respondida, né? Ou pela diretoria de práticas assistenciais, ou pela diretoria de governança clínica. E aí, quando a gente não tem, né, acesso à base, a gente tem que ficar pedindo isso. Então, eu acho que é trabalho para eles, é trabalho para a gente. Então, isso eu acho bem importante. A parametrização de fichas técnicas e cálculos dos indicadores, a gente pode fazer isso, a gente faz isso na realidade, com os hospitais que não estão no Interact, e hoje a gente tem lá uma instância de documentos que é a instância oficial da DASA para operação hospitais. Mas, por exemplo, num processo de acreditação hospitalar, se não está lá com a revisão e tudo direitinho no hospital, aquilo é quase como se fosse... não é oficial, não é um documento oficial do hospital, né? Então, é por isso que é importante que a gente tivesse aí em todas as unidades. E, assim, sem falar a consolidação dos resultados, porque eu também, assim, não vou falar tão mal do Excel, não, porque eu gosto de Excel também, acho super legal. A gente faz várias fórmulas, dá bem certo, mas às vezes dá errado. E às vezes são tantos números, a gente passa por isso. Às vezes vai um número errado, às vezes a fórmula dá um problema, né? E eu acho que ter um sistema que faça isso pela gente, que tenha aí um grau de confiabilidade de cálculo, sobretudo, melhor, eu acho também muito importante. Então, recomendo, e hoje esse é o nosso cenário, com promessa aí da gente fechar o ano com as 15 unidades, e, quiçá, no futuro, a médio prazo, a gente, inclusive, integrar as unidades laboratoriais aí numa única solução, e aí que seria o melhor dos mundos mesmo, tá bom? Obrigada, gente. Pegando só um gancho. Pegando só um gancho do que ela falou, é difícil parametrizar tudo no Interact também, né, gente? A gente sabe. Só que assim, você parametriza uma vez. Você fez o cálculo lá da soma de 15 hospitais, aí você fez uma vez só. No Excel, não, você põe mais um. Não, põe mais uma coluna. Agora põe mais uma linha. E aí, quando você vê, deu ruim. Então, assim, é mais fácil pelo Interact.
Muito bem. Oi. Ai. Bom, acho que bom, o pessoal vai dando um ganho no microfone. Perguntas? Opa, já temos. Vou dar uma volta aqui. Não sei se vocês viram, mas o bolo está bem bonito ali, nos esperando. Boa tarde, meu nome é Thaís, eu sou enfermeira analista da qualidade lá do Hospital Nipo Brasileiro. O trabalho de vocês é muito interessante, né? Porque tem a rede, né, de hospitais, tem a rede de vocês, então dá para a gente ver que dá para caminhar junto, mesmo sendo um pouco diferenciado. Você apresentou aquela tabulação que você pega das várias unidades, né? E vocês têm alguma forma de poder estar repassando para eles, ou cada área faz um gráfico como aquele para poder repassar para a equipe o resultado? Né? Porque você mostrou que cada unidade tem mais ou menos os mesmos indicadores, né? Vocês pegam alguns dados e montam aqueles gráficos, como se fosse um BI, um dashboard, né? E a dúvida é assim, como que repassa isso para a área, né? Porque são hospitais, são unidades diferentes, às vezes tem uma peculiaridade, né, cada um, mas como isso chega para a ponta, né? Porque a gente tem também essa dificuldade no hospital, né? A ponta faz o registro dos eventos e depois como é que eles recebem esse feedback do que está acontecendo, o que eu mais tive aqui, quais foram as ações que foram tomadas. Vocês têm algum alinhamento assim corporativo ou das áreas? Na realidade, é assim, a gestão da unidade é da unidade, né? Porque assim, hoje o patrocinador e o responsável por qualidade e segurança dentro dos nossos hospitais é o diretor-geral, e atualmente todos têm uma liderança de qualidade, tem uma equipe de qualidade no hospital. Então, quem não tem o Interact tem uma estrutura ali criada e eles têm a responsabilidade, porque a gente recomenda fortemente algumas coisas. Então, por exemplo, Fique Sabendo, que é um jornal que a gente tem, que é para divulgar essas notificações, quais foram os planos de ação do mês, o parabéns, o não deu muito certo. Então, isso é uma recomendação, assim como a gente tem da implantação da metodologia do Safety Huddle em todas as nossas unidades. Agora, quando é do corporativo para o diretor-geral, e a gente tem uma estrutura de governança que chama-se tríade, que é um diretor assistencial, um diretor médico, um diretor de operações. Então, todo mês, inclusive foi ontem, a gente faz uma reunião que chama Comitê de Segurança. E aí, no Comitê de Segurança, a gente não leva exatamente a visão do Interact, porque a gente só tem metade lá, mas a gente pega aquele dado e aí a gente cria uma visão com as 15 unidades que vai dizer sobre os EAGs nesse nível com dano grave e óbito, e a distribuição por tipo de dano e outros temas vão indo. Então, por exemplo, ontem a gente falou sobre bundle de catéter vascular central, a gente falou sobre os resultados preliminares da pesquisa de clima de segurança. Então, a nossa estrutura é essa. A minha responsabilidade é em difundir o conhecimento para a tríade e para a liderança de qualidade. Daí para frente é uma responsabilidade da unidade. Tá? Obrigada. E essa visão aqui, eles ainda não têm. A gente tentou que o Analytics fosse para todas as unidades, porque todo mundo internamente ia ter, mas a gente não conseguiu. Mas é uma busca aí também. Porque para eles, essa visão, para quem é da ponta, é mais, né? É melhor do que ficar vendo a listinha lá de notificação. Né? Obrigada. Oi, Olá. Oi. Adorei a apresentação e o case de vocês. E sobre a programação do Analytics, né? Que você até comentou, às vezes no Excel a gente põe uma coluna ali, puxa lá, mas no fim dá ruim. Mas hoje, a programação do Analytics, a inserção desse futuro hospital que vai estar integrado,
fica com vocês ou vocês fazem em conjunto e parceria com a Interact? Como fica? É em parceria. A gente fez o inicial, né? Então, a gente falou, a gente quer essa visão. Aí ele mandava, aí eu validava os dados, falava, não, tá faltando aqui, eu tenho coisa a mais aqui. Por exemplo, as ignoradas eu não quero que entrem. Aí, quando eu olhar, eu falo, tá aparecendo ignorada aqui. Então, e aí a gente vai ajustando. Mas a gente criou, nos formulários, a gente criou o mnemônico para os campos que a gente quer que venha para o Analytics. Então, hoje, se um hospital integrar, eu colocando o mnemônico nesses campos, eles já vão entrar aqui. Então, hoje eu consigo fazer por conta, e aí, claro que se eu tiver eu ver que alguma coisa não deu certo, eu aciono a equipe e falo, opa, tá entrando coisa que não é para entrar. Mas hoje a gente já tem os campos padronizados e os mnemônicos padronizados para o que eu quero que venha aqui para o Analytics. Uma questão de tempo mesmo. Estão pedindo para eu encerrar, mas Zé muito Fininho. obrigado. Pessoal, por Obrigada. favor, uma salva de palmas. Vamos lá, vamos lá.